Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma lição introdutória à ética. Conforme antecipado na última videoaula, hoje apresentaremos um movimento ecológico e filosófico chamado ecologia profunda, que procura superar a visão tradicional que ainda, de alguma maneira, predomina sobre a nossa relação com a natureza, incluindo aí com o meio ambiente e com animais não humanos. Essa expressão ecologia profunda foi criada por um ambientalista e filósofo norueguês chamado Arne Naess, que sustentou não apenas a necessidade de mudarmos o nosso pensamento ecológico, mas, como está mostrado aí, de criarmos um novo tipo de sabedoria, uma espécie de ecosofia, uma sabedoria baseada numa compreensão adequada, não superficial, dessa relação com a natureza em geral. E, novamente, superando a visão tradicional que instrumentalizava e, de alguma maneira, continua instrumentalizando a natureza, os ecossistemas, os biomas, as outras espécies, né? E esse movimento, então, sustenta que é necessário reconhecer o valor intrínseco da natureza. Então, mais do que um movimento ambiental, né, a ecologia profunda é uma perspectiva revolucionária que procura redimensionar a nossa vida em geral, as nossas instituições, por exemplo, a ciência. E aqui cabe uma pequena reflexão, né, sobre a coincidência entre o surgimento da bioética geral, por exemplo, tal como Potter a imaginava, né, como uma ciência da sobrevivência humana, que procuraria então unir fatos biológicos com valores, exatamente algo que, segundo Potter, a ciência, na sua concepção positivista moderna, tinha separado, sustentando que fatos eram objetivos, descritíveis pelas ciências, e valores eram algo subjetivo, então relegado à consciência individual de cada um. Essa visão, segundo Potter, tinha consequências catastróficas, né? E a evidência ou as evidências estavam surgindo no final do século XX, quando começou a surgir a perspectiva da não sobrevivência do ser humano, não apenas pela manipulação da energia atômica e a criação de bombas atômicas e a destruição de cidades inteiras, né, no Japão, mas também da poluição, né, dos rios, dos mares, a derrubada de florestas, quer dizer, o profundo impacto que o ser humano, dadas as suas necessidades, que muitas vezes beiram simplesmente a ganância, né, o desejo de acúmulo simplesmente, estavam tendo um profundo impacto, então, na natureza, no meio ambiente, levando, por exemplo, também à extinção de espécies. Então, o que Naess propõe não é apenas, né, com a expressão deep ecology, não é apenas um novo movimento ecológico, entre outras, mas uma nova filosofia, quer dizer, uma nova maneira de nós nos relacionarmos com a natureza em geral, com o meio ambiente, com animais não humanos, etc. Né? E principalmente essa perspectiva revolucionária de não considerar a tecnociência, né, um fim em si, superando, portanto, essa visão também positivista que acabamos de reconstituir. Então, a tecnologia não pode ser vista como um fim em si. Temos que levar em consideração as finalidades, né, sempre presentes na criação de qualquer artefato tecnológico. É claro que a ciência, quer dizer, por exemplo, quando se desenvolve a energia atômica,
ela pode ter fins que são bons para a medicina, por exemplo, mas pode ter também fins destrutivos. E o que muitos pensadores e pensadoras no final do século XX, a partir da década de 70, então, estavam constatando que a ciência estava a serviço, né, não da vida, mas da destruição, da morte. Né? Principalmente certos usos deturpados, certos usos militarizados, por exemplo, de destruição, né, de cidades inteiras e de ecossistemas inteiros, né, com os testes, por exemplo, atômicos. Bom, então é nesse sentido que muitos clamam por uma nova sabedoria, quer dizer, o estabelecimento dos fins éticos a partir dos quais nós podemos desenvolver certos artefatos tecnológicos. Então, por exemplo, né, não estou aqui dizendo que esse é o único fim ético do desenvolvimento da tecnociência, mas submeter a tecnologia e a ciência ao incremento, por exemplo, do bem-estar humano, do bem-estar animal, né, de uma convivência pacífica e assim por diante, entre pessoas de diferentes crenças e valores. Quer dizer, enquanto nós não percebemos que a tecnologia precisa ser limitada pela ética, nós corremos o risco de pôr não apenas, né, em jogo a nossa própria sobrevivência, mas nós continuamos a ser, então, né, uma ameaça para as outras espécies e, em última análise, até a vida como um todo. Né? Na última videoaula foi mostrado que desde a Revolução Industrial, não é, nós vivemos numa nova era geológica, né, o antropoceno, quer dizer, o reconhecimento do profundo impacto das atividades humanas, da agricultura industrial, por exemplo, no meio ambiente. Bem, então o que Naes percebeu e o que ele propôs é que essa visão instrumentalizadora da natureza, ela era equivocada e tinha, além disso, implicações nefastas. Né? Então, o movimento ecológico que surge, inspirado nessa nova ecossofia, nessa ecologia profunda, né, ele nos faz reconhecer o valor intrínseco da natureza, o valor intrínseco das outras espécies, o valor intrínseco dos animais não humanos. E a tendência superficial é a tradicional, a que instrumentaliza, quer dizer, tenta pôr a serviço a natureza como um todo, né, para as finalidades humanas. Então aqui é importante a gente agora tentar compreender exatamente essa significação da atribuição de valor intrínseco à natureza. Quer dizer, vamos refletir sobre essa que é uma das principais questões da ecologia em geral e, claro, também, né, da ecologia profunda. Afinal, a natureza tem valor em si, tem valor intrínseco ou tem apenas valor instrumental? Para respondermos a essa questão, é importante mantermos presente que há uma discussão filosófica também sobre que condições necessárias e suficientes a atribuição de valor intrínseco a algo é correta. Né? E aqui nós temos perspectivas filosóficas diferentes. Então, uma delas é o que podemos chamar de realismo de valores, né, que transparece numa certa perspectiva, né, de atribuição de valor às coisas, independentemente de qualquer relação com sujeitos cognitivos e volitivos. Então, por exemplo, no Principia Ética, Georg Eduard Moore fez o seguinte experimento de pensamento. Eu leio. Vamos imaginar um mundo por demais belo. Imagine-o tão belo quanto você possa. Coloque nele o que você mais admira. Montanhas, rios, o mar, árvores, os pôres do sol, as estrelas e a lua. E então imagine o mundo mais feio que você possa imaginar. Eles são assim, independentemente de qualquer contemplação por seres
humanos. Bem, o que esse experimento de Moore, então, tenta mostrar é que a atribuição de valor ao mundo, às coisas, a sua beleza, a bondade, é possível de ser feita como um reconhecimento de que são as coisas mesmas que têm essa propriedade. Por exemplo, a beleza. Como nós podemos nos convencer disso? Bem, vamos imaginar então que por uma guerra nuclear, sei lá, daqui a 15, 20 anos entre Estados Unidos e China, o mundo, tal como nós o conhecemos, né, a vida nesse planeta, se extinga. E nós podemos muito bem imaginar agora que em outros sistemas solares, né, outros planetas poderiam ter essas características e seriam assim, né, mesmo que o ser humano desaparecesse. Quer dizer, eventualmente, se surgisse em outro planeta uma outra espécie que tivesse a capacidade de contemplar a beleza desse mundo descrito, segundo Moore, né, esse mundo é tal independentemente de qualquer contemplação humana, ou independentemente de qualquer contemplação, digamos, por qualquer sujeito cognitivo e volitivo. Bem, nós temos aqui um certo tipo de platonismo de valores, que é difícil de sustentar, exatamente porque não parece fazer sentido falar de atribuição de valor intrínseco às coisas sem pensarmos numa certa relação com sujeitos que, por exemplo, admiram rios, o mar, árvores, como sendo belos e, portanto, como fazendo parte da descrição desse mundo. Né? É por isso que uma outra perspectiva, que também pode ser chamada realista, né, talvez de cunho um pouco mais aristotélico, digamos, e menos platônico, ela sempre considera que tipo de sujeito está avaliando e atribuindo valor em si às coisas. Então, aqui, para que eu não fique me alongando na explicação, eu gostaria de remeter lá de volta à 50ª lição introdutória à ética, onde essa perspectiva realista, relacional de atribuição de valores às coisas foi apresentada e desenvolvida. Quer dizer, se nós nos perguntarmos sobre que condições necessárias e suficientes um sujeito atribui valor intrínseco às coisas e essa atribuição é correta, nós precisamos dizer que uma das condições é que ele escolha esse mundo, essas coisas, como tendo valor em si, né? Como sendo, então, belo, bom, correto, etc., e que, além disso, né, haja um certo tipo de atitude de fazer, de contemplar e de admirar essas coisas por si mesmas. Né? Então, enquanto a segunda condição tem uma certa independência em relação ao sujeito, o fato de que é necessário uma atitude também do sujeito mostra que nós estamos diante de uma relação que, por um lado, leva em consideração as qualidades do sujeito na atribuição e, por outro, as propriedades dos próprios objetos. Né? Bem, é claro que essa visão ela não é subjetivista, quer dizer, não é qualquer coisa que eu escolho por si que é boa, ou bela, ou correta, né? E, em última análise, ela também não é antropocêntrica, quer dizer, não é qualquer coisa que o ser humano, em geral, também escolha por si mesma que assim é que as coisas passam a ter valor. Né? Então, se hoje muitos, por exemplo, pensam que o dinheiro tem valor em si, não é porque essa maioria pensa dessa maneira que a riqueza material passa a ter valor em si. Né? Bom, então essas três perspectivas filosóficas, elas são importantes de serem explicitadas. Por quê? Porque na ecologia profunda há uma certa ambiguidade no uso da expressão valor em si, valor intrínseco, e etc., como contraponto à crítica, que é bastante pertinente, à instrumentalização da visão clássica da natureza.
em geral, quem defende uma perspectiva da ecologia profunda defende um certo tipo de realismo de valores mais próximo a isso que eu chamei de experimento de Moore. Embora o próprio Moore, como vimos, né, na lição aí mencionada, tenha também uma outra descrição do que significa atribuir valor intrínseco às coisas. Quer dizer, valor intrínseco aí seria algo valioso de se ter por si mesmo. Né? Bom, então a perspectiva que particularmente parece não ter lá muitos problemas, né, é essa da atribuição de um certo tipo de realismo, mas em termos relacionais. Né? O que não compromete a ideia principal da ecologia profunda. Né? Qual? Que a visão instrumentalizadora, né, que atribui apenas valor extrínseco à natureza, ao meio ambiente e animais não humanos, né, que continua predominante, seja por razões religiosas ou filosóficas, é no fundo equivocada. E que temos que reconhecer o valor, a beleza, por exemplo, em si das coisas e termos a relação adequada em relação a elas. Né? Bom, então, uma certa perspectiva relacional que eu defendo em relação à ecologia profunda, ela não tem aqueles problemas que um tipo de platonismo em relação a valores tem. Né? Agora, uma outra questão que vem associada, e eu me parece que essa perspectiva relacional na ecologia profunda, então, tem uma certa vantagem em relação a um realismo mais robusto, digamos assim, é que a discussão, né, que parece interminável na ecoética ou na ética ambiental, sobre se são os indivíduos que têm valor em si. E lembrem aqui, Potter, por exemplo, e Fritziar e outros, né, pensavam assim, ou se são as espécies, né, que, por exemplo, Aldo Leopold dizia que não teria problema tirar a vida de um indivíduo ou outro, contanto que o equilíbrio permanecesse, quer dizer, com a espécie, ou eventualmente com ecossistemas, né, com biomas, né, e assim por diante, contanto que a biodiversidade permanecesse. Quer dizer, essa questão, ela não pode ser discutida assim em termos exclusivistas. Né? Por quê? Porque uma perspectiva relacional em relação a valores na ecologia profunda poderia admitir um certo gradualismo. Né? No seguinte sentido, é bem possível reconhecer o valor intrínseco de indivíduos, né? Mas a atribuição de valor intrínseco também não pode ser confundida com a atribuição de valor absoluto. Então, nós poderíamos reconhecer o valor intrínseco dos indivíduos, mas reconhecer um valor intrínseco maior das espécies. Então, muitas vezes, mesmo que tivéssemos que sacrificar um indivíduo, seja ele de uma espécie ou de outra, humana ou não humana, para salvarmos uma espécie, é isso que teremos que fazer. Né? E também, então, aqui vemos claramente que as espécies têm mais valor intrínseco do que indivíduos. E, finalmente, poderíamos, com isso, também reconhecer que ecossistemas inteiros têm valor, têm um maior valor intrínseco do que espécies. Então, se para salvarmos várias espécies alguma precisa ser sacrificada, seria moralmente correto termos que adotar essa perspectiva. Né? Quer dizer, a própria ecologia profunda aqui, então, ela continuaria, né, a defender que a visão não instrumental em relação à natureza é a adequada e, de alguma forma, encontraríamos uma certa resolução desse debate, dessa questão sobre o valor intrínseco das coisas. Bem, sobre ecologia profunda é isso, então eu convido vocês a assistirem a próxima videoaula, que também será sobre ética ambiental. Até lá!